Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Com essas palavras de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, saúdo você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha neste momento. Por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus, não apenas somos reconciliados com Deus, mas passamos a ser seus filhos e filhas. Celebremos, portanto, o amor, a misericórdia e a graça de nosso Deus. Cantemos. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos este culto em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oremos, confessemos a Deus os nossos pecados. Deus gracioso, humildemente, nos colocamos em Tua presença, clamando por misericórdia e perdão. Sabemos que Tu és o nosso Salvador, aquele que nos sustenta e ampara, aquele que nos conduz e opera maravilhas em nossas vidas. Perdoa-nos as vezes em que não compartilhamos as nossas experiências, que não compartilhamos os Teus grandes feitos. Perdoa-nos as vezes em que não declaramos a outras pessoas o bem que Tu nos tem feito. Ensina-nos a testemunhar o Teu grande amor a outras pessoas, que por meio de nossas experiências e a partir do nosso relacionamento contigo, possamos compartilhar a Tua santa palavra com aqueles que ainda não Te conhecem. Pelos nossos pecados, clamamos por misericórdia, cantando. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão. Ouve a nossa oração, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão. Ouve
ouve a nossa oração. Deus, por meio do profeta Isaías, declara: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Deus tem prazer em nos perdoar. Ele apaga os nossos pecados e nos permite desfrutar de uma nova vida em sua presença. Se você confessou os seus pecados a Deus e deles verdadeiramente se arrependeu, eu vos declaro o perdão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em gratidão a Deus por sua graça e misericórdia reveladas em Jesus Cristo, louvemos o nome de nosso Deus cantando. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Oremos. Deus de amor e compaixão, através de teu Filho Jesus, vieste nos anunciar verdades que transformam, que libertam, que curam e nos fortalecem para viver a fé. O Evangelho nos mostra os nossos erros, nossa falta de amor, nossas imperfeições. Porém, esse mesmo Evangelho revela que tu, ó Deus, é um Deus de amor, disposto a nos reconciliar contigo. Te pedimos para que neste momento tu venhas tocar os nossos corações por meio da tua palavra. Faz de nós terra fértil para colher a semente do Evangelho e para frutificar de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. O profeta Jeremias declara: Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para esse final de semana. Ela se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos 1 a 9. Lá está escrito: O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse:
estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me procurando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem uns aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro e não descansarei até castigá-los. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre os altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. E o Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida e sempre viverá nela. Até aqui, palavra do Senhor. Aclamamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando o hino Pronto para Ouvir. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos 26 a 39, que assim está escrito. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro,
mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? Meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro perto dali. Os demônios pediram com insistência a Jesus que deixasse entrar nos porcos. E ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui, palavra de Jesus, palavra da salvação. Cantemos Aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo, estamos no 4º domingo após Trindade, ou no 5º após Pentecostes, como queiram localizar. Isso nos remete ao tempo comum que vivemos no calendário litúrgico da Igreja. Digo isso para que possamos ter em nosso horizonte de meditação que esse tempo em específico, vamos domingo após domingo ser conduzido em reflexões ao entorno das ações práticas de Jesus em seu ministério aqui na terra. Vamos ouvir e meditar sobre os milagres que ele realizou, sobre as curas que ele concedeu, enfim, sobre a sua atuação prática. E para hoje, o texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39, nos traz a história da cura de um homem que estava dominado por muitos demônios. E ao ser curado por Jesus, esse passou a ser uma testemunha de Cristo e de sua compaixão e misericórdia. Este evangelho, ele é muito conhecido pelo trecho de que os demônios ou os espíritos maus foram tirados do homem, jogados ou colocados em porcos. E estes se atiraram morro abaixo, vai descrever a nova tradução da linguagem de hoje. Contudo, quero chamar a atenção de vocês nesta mensagem não para esse ponto, mas sim para o que acontece com o homem, que antes era desprezado, hostilizado, excluído da sociedade e que passa a ser uma testemunha viva do poder de Deus, do amor de Jesus e de sua misericórdia. Vejamos, o homem não é nominado no texto. Sabemos somente que ele é de Gerasa.
no lado leste do Lago da Galileia. Essa localização já nos basta para saber que este homem é de uma região predominantemente gentia, ou seja, do povo que era considerado de fora do povo escolhido de Deus. Aqui já temos um ensinamento. Jesus vai ao encontro de todos os povos, pois sua mensagem é para toda a criação. Não somente para um povo, um tipo de gente, um grupo, ou seja lá como queira classificar. Não, o amor de Deus se estende a todas as pessoas. Seguindo, o evangelista Lucas nos fala que o homem vivia numa condição sub-humana, andava despido, vivia num cemitério, ou seja, não tinha uma casa, e sofria de uma opressão espiritual. Pois cabe lembrar que para a cultura judaica, os sepulcros eram lugares de impureza, o que enfatiza o estado de degradação do homem. E a partir desse ponto, começa a grande beleza do texto de hoje. Ao Jesus se aproximar, o homem se joga aos pés de Jesus e chama Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Observem bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, como o homem possuído por demônios ou espíritos do mal reconhece Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Até mesmo as forças do mal têm reverência, faz reconhecimento de Jesus, enquanto muitos seres humanos insistem em duvidar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que vem a este mundo para reconciliar consigo a humanidade. Novamente, aqui temos um grande ensinamento neste texto. O reconhecimento de Jesus pelas forças do mal. Reconhecimento este que sabe que Jesus tem poder para fazer o que quiser com estes espíritos maus. Tanto é que, sabendo disso, eles pedem para não ser jogados no abismo, mas sim que pudessem ir para os porcos que ali perto estavam. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, agora o texto chega num ponto crucial. A reação das pessoas que presenciam a cena. Vejam bem o que acontece. O povo que vê com os próprios olhos a manifestação do poder de Deus em Jesus, manda ele ir embora. Eles não querem Jesus perto deles. Alguns estudiosos do NT apontam que essa reação do povo pode ter se dado pelo prejuízo econômico da perca daqueles porcos, pois eles morreram logo a seguir no texto. Talvez seja esse o motivo também de que em muitos lugares o Evangelho de Jesus hoje não seja bem aceito. Quando fala que é preciso ter mais partilha do que acúmulo de bens nesta terra, ou que é preciso ter cuidado com o uso excessivo de coisas que mais prejudicam a criação, o meio ambiente, mas que em nome de se ter grandes produções, não se olha o que pode acontecer com o seu semelhante. Não se preocupando com os que vão consumir os alimentos lá na frente. Alimentos estes que são ricos em veneno, ou, no nome mais bonito, defensivo agrícola. Não me entendam mal. Aqui falo do uso abusivo. Fechando esse parênteses, voltemos o nosso olhar para o homem que foi curado no Evangelho de hoje. O que acontece com ele no final? Sua dignidade é restaurada.
Lucas enfatiza de que o povo, ao chegar perto de Jesus, vê aquele homem que antes era um indigente, um excluído, um oprimido, agora em seu perfeito juízo. Ao se deparar com isso, aquele povo parece não gostar do que vê, pois é aí que eles expulsam Jesus do seu meio. Aqui vemos que a sociedade não queria ver o bem daquele homem. A sociedade não quer ver a restauração da dignidade de quem vive em sofrimento, em opressão. Pois é mais fácil excluir do que reconhecer que sim, é possível uma pessoa antes desprezada, agora está em seu perfeito juízo. Isso é inconcebível para aqueles que não conseguem reconhecer Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, que são piores do que as forças do mal. Mesmo tendo essa condição, elas reconhecem Jesus como Filho de Deus. Isso é muito forte. A lição desse texto nos traz neste dia é muito pertinente, meus amados. E é inevitável que não façamos a pergunta: e nós hoje conseguimos reconhecer Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conseguimos conceber que uma pessoa pode ter sua dignidade restaurada pela ação de Deus em sua vida? Como estamos aceitando as pessoas que são transformadas pelo poder de Deus em nosso meio, em nossa comunidade? À luz destas perguntas, quero chamar a atenção de vocês novamente para o desfecho da situação do homem no Evangelho de hoje. Ao ser curado, o homem queria seguir Jesus, mas Jesus tem uma outra missão para esse homem. Jesus o despede e lhe dá uma ordem: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Esse homem tinha uma casa, tinha uma família. Isso lhe foi tirado pela força do mal. Agora Jesus devolve tudo isso para ele com uma missão: testemunhar o amor de Deus, ser um discípulo, ser um parceiro na tarefa de anunciar o Evangelho. Isso é interessante, pois não são todas as vezes que Jesus faz isso com aqueles e aquelas que são por ele curados. Logo a seguir, o evangelista Lucas vai relatar a cura da filha de Jairo. E ao final desse trecho, Jesus pede que não falem nada a respeito do que ele havia feito. Vejam, situações de cura, mas com desfechos diferentes. Isso me fez lembrar que, assim como para algumas pessoas o chamado é de ir, fazer missão testemunhando com palavras e ações o Evangelho, para outras a missão é simplesmente viver a bênção que Deus lhe concedeu. Isso já basta. Concluindo, fica a grande lição do Evangelho de hoje. O poder de Deus é reconhecido pelas forças do mal. E nós, como o reconhecemos? Jesus cura e envia. Jesus chama e despede com uma missão. Como estamos agindo com a missão que recebemos? Que possamos reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas, experimentar a transformação que Ele nos oferece e responder ao seu chamado para sermos testemunhas do seu amor e da sua graça. Que nossa vida seja um reflexo da mudança que Ele trouxe para nós na cruz. E que possamos ser
agentes de sua missão no mundo, seja proclamando através de palavras, de ações ou de exemplos de fé. Pois o amor de Deus se manifesta em todos e através de todos nós. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos juntos confessar a nossa fé no Trino Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos, louvando ao nosso Deus, o hino Em Tuas Mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos ou onde tenhamos que ir, da extensão de Tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De Tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. O Sínodo Brasil Central se orgulha em ter pessoas profundamente comprometidas com a IECLB. São pouco mais de 3.000 pessoas distribuídas em 19 comunidades e vários pontos de pregação em 10 unidades federativas. Com comunidades pequenas e grandes distâncias a percorrer, nos alegra contribuir para que o testemunho da nossa igreja seja possível. A oferta nacional desta semana será para a missão no Sínodo Brasil Central. Com a sua oferta, você nos ajuda a socorrer comunidades fragilizadas, viabiliza encontros para a formação de lideranças e assessoria para monitoramento de planejamento missionário no Sínodo. Você sabe para onde vai a sua oferta nacional? Aqui no Sínodo Brasil Central, ela faz muita coisa acontecer. Graças a esse recurso, nós conseguimos investir na formação de lideranças, oferecer atualização teológica para ministros e ministras e ainda realizamos o Retiro da Juventude, um momento especial que tanta gente espera ao longo do ano. Mas não para por aí. A oferta nacional também apoia projetos missionários que levam o Evangelho para mais longe, com mais intencionalidade e propósito. E por que isso tudo é tão importante? Porque acreditamos que manter líderes bem preparados, motivados e com visão é essencial para continuar inspirando e acolhendo novas pessoas. Além disso, a oferta missionária ajuda também a tirar do papel as metas missionárias
e fortalece o sentimento de unidade e pertencimento dentro do nosso Senhor. Dons são despertados, vivemos o cuidado mútuo e incentivamos ações diaconais e missionárias que fazem sentido para cada uma das nossas realidades. Viu só? A sua oferta se multiplica e faz florescer muita coisa bonita por aqui. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas que, com generosidade, tornam possível que a mensagem transformadora do Evangelho ilumine cada lar e cada coração. Juntos e juntas fazemos a diferença. Oferte a missão no Sino do Brasil Central. Oremos. Bondoso Deus, apesar de nossos erros, de nossos pecados, Tu nos aceitas e nos chamas para uma vida transformada por Ti. Pedimos para que Tu nos ensines a acolher com alegria o agir do Teu Espírito Santo em nós. Queremos experimentar cura e libertação de tudo o que nos impede de vivenciar os Teus propósitos para a nossa caminhada. Queremos reconhecer o Teu poder, as Tuas obras grandiosas em nós e através de nós. Além disso, desejamos ser instrumentos em Tuas mãos para anunciar a Tua bondade para aqueles que ainda não Te reconhecem como Senhor e Salvador sobre suas vidas. Amado Deus, colocamos todo o nosso ser aos Teus cuidados e tudo mais que temos a Te pedir e agradecer, o fazemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Vamos em paz para servir uns aos outros com alegria. Amém.